Fala, fala, meu povo! Mais um WFcast, sétimo episódio do nosso WFcast. Fé e empreendedorismo andam junto, com certeza. Como eu sempre falo, fé é aquele cara que coloca o pé, não tem o chão, mas crê que Deus vai colocar o chão. E empreendedor não foge muito disso, que às vezes, a maioria das vezes caminha sozinho, mas acredita naquilo que só ele vê e confia em Deus, né? E hoje nós temos a honra, no sétimo episódio do WFcast, a gente tem a honra de trazer esse convidado, um homem de Deus, certo? Empreendedor, esposo, filho, irmão, pastor e também eu não sabia que era design também, né? Estava até perguntando agora há pouco. Se tiver mais alguma coisa, me avisa aí. E que tem uma história maravilhosa de fé, de empreendedorismo. Sou fã, né? É meu amigo, meu irmão e também meu pastor. Eber, vem pra cá, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Queridos, obrigado antes pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Acredito que esse bate-papo vai edificar muito as nossas vidas e a vida de você que está ouvindo esse vídeo. Vai ser muito bom esse bate-papo. Nome completo. Eber da Rocha Negrão. Casado? Casado com a Simara, a mulher mais linda da face da Que terra. é isso, cara romântico. Rapaz, ela vai cortar essa parte e vai publicar no Instagram dela. Isso. Quantos irmãos? Somos cinco. 5 irmãos, homens, somos. E o pai e a mãe que são uma benção? Ana Marilda e Brasil. Brasilzão. Isso. Atualmente é pastor de qual igreja? Sou pastor da Assembleia de Deus, pastoreando o templo da Transcoqueiro atualmente. Pastor, vamos começar, né? Que aqui a gente vai falar um pouco de fé e também vamos um pouco do empreendedorismo. Então, para a gente entender um pouco da sua caminhada, de onde você vem, da sua família é daqui mesmo de Belém do Pará, ou é do interior, vocês vieram para cá, como começou a sua trajetória, né, na infância, né, de onde você vem, e também a sua trajetória de aproximação com Deus, para hoje ser um dos pastores aí, referência aqui no estado do Pará. Meu pai e minha mãe são as referências, né? Graças a Deus, a gente nasceu em Belém, fomos criados aqui. E meu pai, como eu estava te falando antes, meu pai ele é marceneiro, e a oficina dele era uma das melhores. Muita gente vem procurar serviço de marinha, aeronáutica, o pessoal vinha procurar muito para fazer. Então lá eu tomei gosto de um pessoal fazendo entalhamento na madeira, um dos prestadores de serviço dele, então eu gostei daquilo. E desde lá eu venho gostando disso, trabalhei por muito tempo vendendo quadros entalhados, e isso era uma coisa que eu não sabia, eu falei agora. E aí, hoje a gente tem meus pais como referência tanto para o ensinamento bíblico, e foram eles que despertaram essa fé em mim na caminhada cristã. Levava a gente para a igreja, às vezes não queríamos ir para a EBD, menino, adolescente, criança queria ficar, mas a minha mãe acordava, puxava o lençol, chamava a gente e colocava a gente dentro da EBD, e a EBD, ela, como eu falei para ti anteriormente, ela é muito, muito boa para quem quer aprender a palavra de Deus, e na EBD fui muito trabalhado por Deus. Aprendi muita coisa. Mas o seu pai, ele era pastor? É. Ele é, mas ele é pastor. Meu pai hoje ele é pastor. Como é que aconteceu? Não, porque primeiro ele começou trabalhando como marceneiro. Isso. Mas ele não era pastor nessa época. Não era pastor. Meu pai, na realidade, aceitou Jesus com uns 10, 13 anos de idade. Meu pai lá no interior de Marapanim, meu pai de Marapanim. Então lá eles aceitaram Jesus, e o meu avô foi desbravador na região do Salgado. Ele foi que pregou o evangelho. Teve vilas ali próximo de Marapanim, Cafezal, Curuçá, aquela área todinha ali. Ele que foi implantando as igrejas. E aí meu pai ia acompanhando. Então, como meu pai aprendeu desse jeito indo com o pai dele, eu também aprendi da mesma forma. Meu pai ia para a igreja, a gente ia junto. E teve um momento que meu pai foi dirigir um templo, e alguns templos, e um dos primeiros que ficou muito marcado na minha vida foi em Canutama, em Benevides. Meu pai foi para lá, uma igreja de taipa ainda, bem rústica, nem tinha banco na realidade. Tinha algumas tábuas que não tinha banco. Meu pai chegou para lá,
reformou a igreja, Mas, fez mas- todo aquele trabalho lá. E aí a gente indo daqui, a gente não tinha carro, a gente tinha de ônibus, todo final de semana. Meu pai colocava a viola aqui na costa que e ano a mais ou caixa. menos, pastor? Ah, irmão, a gente tinha aí o que, uns 15 anos no máximo, 12 anos, 15 anos por aí. Então faz um tempinho aí, faz 30 anos 2000, anos atrás isso. Uns 30 anos atrás aí. 1900 e alguma coisinha, Isso, 1990 e pouco, alguma isso. coisa. Foi na década de 90 realmente. E foi um tempo muito valiosíssimo, que eu vi meu pai liderar uma igreja, eu vi minha mãe ir com ele. Como era uma comunidade muito carente, eram muitas crianças, e na época todos nós éramos crianças, então a gente tem aquele negócio, né? Filho do pastor, bora ver como ele se comporta. Então a gente tinha que Você já ter, tinha que ser referência já lá tinha que atrás. ser referência para eles. Então, pro André, pro Thor, o Thor inclusive é uma família, a família do Maranhão, que era um comércio que tinha bem na esquina. Como a gente ia daqui todo final de semana, tinha o Maranhão com a família dele, que congregava com a gente. O Maranhão não era crente, mas ele dizia assim mesmo: Pastor Brasil, eu guardo sua viola e guardo sua caixa aqui. Quando você ver, a pessoa não viu com esse peso todo. Então ele guardava lá, servia aquela igreja de qualquer forma. Os familiares dele até hoje vêm do Maranhão e visitam em casa, e a gente tem contato até hoje com a família. Entendi. E aí, então, ali começou a trajetória do teu pai, no caso. Isso. Aí, mas você já morava em Belém? Já morava em Nessa Belém. Já mesma casa morava que vocês na moram mesma hoje? casa. Mesma Na casa. mesma casa. Tá. E aí, quando é que começa a sua trajetória, digamos assim, de aproximação com Deus, verdadeiramente? Você já ia, você já frequentava. Mas quando começou esse servir, digamos assim, a palavra? Nesse período, me nasceu o desejo de pastorear. Você vê sempre uma referência: puxa, eu quero ser um pastor. Quero ser igual Eu meu vou ser um pai. pastor, vou ser igual ao meu pai. E aí, a gente imaginava como é que meu pai foi consagrado, como foi que eu vi meu pai ser consagrado. Ele estava com a minha mãe e nós quatro, eram nós cinco já na época, já estávamos no Lauro Sodré, no antigo colégio Lauro Sodré, ele sendo consagrado pela Igreja Madureira como evangelista. Então, era o que eu desejei, daquele jeito ali. Só que eu queria, eu disse: não vou ser pastor. Naquele dia que eu vi meu pai sendo consagrado, eu disse: não vou ser pastor. O dia que eu puder ter a oportunidade de ser pastor. Então, Você tinha quantos anos? isso aí eram uns 15 anos já, por aí, 13, 15 anos. E aí que vem, pastor, que eu sempre falo. O que é que você está profetizando na sua vida? É isso aí. Ali o Senhor já começou a profetizar o que o Senhor seria. Justo. Entendeu? Eu quero ser isso, eu quero ser isso. Vamos lá, há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, o Senhor estava profetizando o que o Senhor seria hoje. Eu até te digo assim, que nessa caminhada de lá para cá, a gente não sabe. É como você falou, é um caminho de fé que você põe, não sabe como é que vai ser, mas a gente vai. E só que eu imaginei que eu iria ser consagrado pastor de uma forma igual ao meu pai, casado, com os filhos e ser levado ao ministério. Só que foi diferente. A gente vim para Nova Iguaçu, a gente tá na Nova Iguaçu, tá congregando, uma referência muito grande do pastor isso mesmo, você Amós. começou a congregar na Nova Isso, Iguaçu. todos nós na Nova Iguaçu. Só que meu pai foi para a igreja de Madureira e nós acompanhamos ele. E depois meu pai voltou para Onde cá. é a Madureira? Aqui Madureira, existe a Assembleia de Deus Belém, existe a Madureira, como existe o Candegular, existe outras igrejas. Então, existe a Assembleia de Deus Madureira, que Certo. fica ali na Templo Central dela, até onde está passando agora João Paulo, Certo. mas perto da perimetral ali, que era a Madureira. Certo. Ele passou um tempo lá, mas depois voltou. Voltou. E Ah. aí, nesse período que nós voltamos, fomos aperfeiçoados aí na Nova Iguaçu, ainda caminhando com meu pai. E depois eu tive contato com o Tom, pastor Edito. Aí Na Nova Iguaçu? Na Nova Iguaçu, sim. O Edito também frequentava lá? Isso. Nós fomos criados juntos, eu, o Tom e o Pedro. Quem não sabe, o Edito, o Tom é meu cunhado, que é pastor, que agora está no Templo Central. Isso aí. O Tom, pastor Edito, a gente foi indo. O Tom já tinha liderança desde aquela época. Eu tinha preguiça de ir para a escola dominical. Como a gente tinha uma amizade, ele ia lá em casa me buscar. Bora para PVD. Então, desde lá, o Tom vem me cuidando. Hoje, eu digo assim, que o Tom ele é uma referência de um pastor. Quando eu quero conversar com ele, ele é o meu pastor. Sento, converso, ele me pastoreia, eu oro por ele ora por mim, e a gente continua isso. Porque
Antes disso já existia uma jornada, uma caminhada, eu e o Tom, eu e o pastor Wellington. Pastor Wellington. E aí, o que acontece? Através do Tom que eu fui ao ministério, com aquela história que eu te contei no centenário, que poucas pessoas conhecem. Sou formado em comunicação. Conta essa história, que essa história é bem legal. E essa história, ela fala um pouquinho não, que eu falo de fé, fala de entrega a Jesus, e como eu sempre falo, cara, como é que teu negócio deu certo? Cara, tu faz isso, estuda, tudo é válido, eu nunca disse que não é válido estudar, procurar entender o processo da coisa, mas tem alguém aí que é o nosso maior influenciador, que é Jesus Cristo. E o Heber vai contar uma história que ele nos contou outro dia, e é muito interessante. Conta aí como é que foi essa história aí. Vou tentar resumir bem breve aqui. É o seguinte, quando eu conheci, eu me formei e queria, e não sabia quando ia ser chamado ao ministério. Você formou em quê? Formei em comunicação. Formei em comunicação. E aí, a área em Belém estava muito saturada na época, e também até hoje acredito que seja muito saturada, e eu peguei e fui trabalhar no comércio. Nesse tempo que eu estou trabalhando no comércio, numa loja do comércio, eu acabei recebendo uma proposta do sul do Pará para trabalhar no jornal, na minha área. Então eu me mandei para lá. Vamos embora, vou fazer essa entrevista. Fiz a entrevista, passei e fiquei para lá. Solteiro? Noivo. Noivo. Tava noivo, deixei a noiva aqui e fui para lá. Para onde era? Para Redenção, no sul do Pará, cidade de Redenção. O Lorivan, de repente, pode estar ouvindo esse podcast aí. É o jornal A Notícia. O jornal A Notícia era um jornal impresso que, na época, existiu a Amazônia, que não vendia mais do que ele. Claro que vendia mais do que ele, só o Liberal, no sul do Pará. O Diário não vendia, o jornal A Notícia era o que vendia mais naquela região ali. Então, a gente foi trabalhar nesse jornal. Chegando lá, eu acabei indo congregar, e Deus falou comigo em algumas congregações diferentes, por pessoas diferentes, dizendo que eu iria voltar para Belém, que lá não era o meu lugar. E eu fui para fazer um sonho. Só que antes, e eu não te contei isso, antes de eu viajar, receber a proposta de viajar, um amigo nosso veio aqui em casa, e eu não estava. Ele disse: eu tenho um recado de Deus para o Heber. O Heber vai para um lugar, Deus vai levar ele para lá, mas ele não vai ficar muito tempo, porque Deus só vai tratar com ele lá. E dito e feito, fui para aquele lugar, Deus falou comigo, fez as promessas, disse que eu iria estar assentado em meio aos príncipes dele. E na época que eu fui para lá, o Lorivan era candidato a deputado estadual. Disse: pronto, vou estar. O Lorivan vai ganhar e eu vou ser um assessor. Aí o Lorivan ainda me faz a pergunta: é o seguinte, tu vai querer ficar gerenciando o jornal ou tu vai querer ser um assessor? Não, tu já falou que eu vou sentar, vou contigo para lá para ser o teu assessor. Amém. Acabou que chegou o final do ano, eu vim para Belém, passar o Natal com a família, com a noiva, e aconteceu uma fatalidade com o pai da Simara, e eu tive que escolher entre o trabalho ou ficar com a família. E aí eu tive que ficar com a família, e nesse meio termo já não tinha mais perspectiva de voltar, e o Senhor falou novamente comigo, na Nova Iguaçu dessa vez. Estou na Nova Iguaçu, no templo da Nova Iguaçu. Deus falou comigo naquele lugar, e disse que iria me colocar num lugar. As eleições já tinham passado, o Lorivan tinha perdido. Não teve assessoria, nada. Vou te colocar em grande lugar, sentado aos meus príncipes. A mesma palavra, com pessoas diferentes, pastores diferentes, de lugares diferentes, mas o mesmo Deus usando cada um deles. E aí o que acontece? Deus, eu acabo duvidando no coração. Não falei para ninguém isso na hora, no culto. Será? E aí a pessoa que estava sendo usada, Deus disse assim: agora tu conta os dias, porque eu vou realizar na tua vida. E aí não demora muito, eu consigo um trabalho, meio expediente, ganhando 2 salários do que eu ganhava, mais do que eu trabalhava no comércio de 7 até às 7 da noite. Então eu ganhava 2 vezes só, e trabalhando só meio expediente já. Era com representante até sexta-feira. Era a vida que eu queria. Ótimo, excelente. 2 salários, meio expediente até sexta-feira. O que foi que aconteceu? Aparece o Tom novamente na minha vida. Deu um tempo, aí o Tom aparece na minha vida. Diz que quer conversar comigo, me chama. Está sendo construído o centenário.
Isso, a época do A centenário. época do centenário da Assembleia de Deus. Aí o centro de convenções está sendo construído, ele está telhado até o meio, ainda não tinha concluído, os dutos já estavam todos no chão, aí eu estou andando com o Tom por lá, ele me fala o que é que está acontecendo, aí disse assim, mas eu queria que tu viesse para cá, para ajudar a gente, e tal. Deu todo o trabalho aqui, tu vai começar às 7 horas, e tu vai levar, não tem horário para ser daqui 8, 7. Eita, Você Deus tá honrando, bom, levou para trabalhar lá, trabalhando vai ganhar bem. eu vou ganhar bem. Você estava trabalhando no expediente, estou trabalhando o dia todo, eu vou ganhar bem. Agora E dentro casa. da igreja. Isso. Agora é o caso. Aí eu cheguei, quando eu entrei no carro com o Tom disse, Meb, é isso para se fazer. Eu disse, tá, mas agora vamos uma conversa boa. Quanto é que eu vou ganhar? Ele disse, cara, aí que tá o negócio. Deus me tocou o coração para falar contigo. E eu não sei como eu vou te falar isso. É o seguinte, eu não tô ganhando nada. E eu também não posso te oferecer nada. Se eu não tô ganhando, tu também não vai ganhar. Vai ser não vai fé. ganhar, isso vai tudo vir que ter de graça. Eu desci do carro, antes eu desci do carro convicto. Rapaz, nunca que eu vou pra largar meu expediente, tenho que casar, irmão, tô noivo. Não vou perder a mulher, vou perder tudo. Vou perder tudo, não dá, irmão, não dá. Isso não é de Deus. Mas, meu irmão, eu não consegui dormir bem. Não consegui dormir bem. Não consegui dormir bem porque quando Deus fala contigo, tu não consegue. Tu fica incomodado, tu não consegue dormir bem. E quando eu me vi, eu estava de frente com o meu patrão, com o Fábio, dizendo assim, Fábio, eu preciso ir embora, tô pedindo demissão. Aí disse, não, Weber, poxa, meu amigo, tá muito válido aqui, cara, não, me diz aí, te ofereceram mais, vai trabalhar onde? Disse, lá no centro de convenção da Assembleia de Deus, lá no Agostinho Montenegro. Eu tô vendo construir um negócio lá, mas não, eu pago o dobro do que eles te ofereceram. Tu não vai conseguir cobrir, irmão. Não, eu pago, irmão, quero aqui comigo. Acabou o que ele fez. Ele disse, tá bom, vou te liberar, vou te dar todas as contas, só que eu quero saber quanto é que tu vai ganhar lá. Eu quero que tu seja, eu vou ser muito certinho contigo, eu quero que tu seja sincero comigo. Disse, amigo, sinceridade, não vou ganhar nada. Disse, cara, tu tá ficando doido, irmão. Tu vai casar, pastor. Ele me chamava de pastorzinho, ainda não era pastor. E depois tu vai casar, como é que vai ficar tua família? E disse assim, rapaz, agora fecha o negócio. Tu vai dar ruim com esse negócio aí, irmão. Tu não vai, olha, tu vai fazer isso, não, irmão. Eu não sei te explicar o porquê eu tô indo, mas eu preciso ir. Tô indo, e tô indo já. Eu preciso ir porque eu vi Deus nesse negócio e quando Deus fala com a gente precisa obedecer. E eu deixei tudo e vim. Depois de um... E pastor, ele cortando, quando ele chamava de pastorzinho, que o senhor não era, não era. Eu lembro da história do Davi, né? Que os inimigos dele falavam assim, quando o rei pegou ele lá, não é tu que é o rei, e não é tu que é o cara, então não sei o quê, sendo que ele ainda não era rei. E aí a gente ouve que a palavra de Deus fala que quando Deus quer te colocar em um lugar, aí ele usa até os inimigos para profetizar na tua vida. Mas é isso mesmo. Deus, o Fábio, ele não era crente, o meu patrão nessa época, ele não era crente, não sei como é que ele está agora, mas ele era católico, mas mesmo assim respeitava muito. Ele via a nossa conduta lá e dizia assim, tu é pastor, é pastorzinho. Toda vez ele falava, profetizando. E aí ele perguntava sobre como eu ia casar, eu falava para ele da minha intenção de casar, como é que eu queria fazer. E quando eu pedi para ele para sair, ele veio logo à tona. Meu amigo, tu vai casar, como é que tu vai fazer? Então, eu falei para ele uma palavra que depois eu conversei com ele, encontrei ele num shopping de Belém, ele falando assim mesmo. E aí aquela tua decisão no que deu? Eu disse, rapaz, eu não lembro de uma decisão tão bem acertada quanto essa. Que bom, meu irmão, a gente bateu com a mão, eu tô descendo lá e desço no estacionamento do carro de ver lá o carro. Disse, cara, Deus é muito maravilhoso na tua vida. Tu casou, deu tudo certo, tá? Deu tudo certo. Naquele dia que eu saí de lá da empresa do Fábio, eu entendo que eu entreguei todos os meus planos na mão do Senhor. Vamos lá, como é que eu casei, Anderson? Ele me pergunta, como é que tu casou? Nem eu sei, irmão. Sabe o que foi que aconteceu? Eu botei que iria casar. Disse assim, vou casar. Minha esposa já estava morando para Castanhal há 3 anos cuidando do pai dela. E eu disse, vou casar, eu vou lá com ela. A gente decidiu a data. Depois de 6 meses, a gente
A gente decidiu, depois de 6 meses, a gente conseguiu fazer um casamento. Na época, valia 18 mil fazer aquele casamento ali, nós fizemos no Centenário, convidado. Anderson, eu não gastei, acho que eu não investi 3 mil reais naquele casamento. Deus supriu todas as necessidades. Tinha um patrocínio maior, que era de Jesus. Deus estava no controle de tudo. E, pastor, é o que eu sempre falo. Eu converso com algumas pessoas e eu vejo, eu pergunto sempre para a pessoa, foi Deus que te colocou esse sonho, esse projeto, ou é tu que está escolhendo? Porque existe uma diferença muito grande. Quando a gente se coloca dentro do projeto e quando Deus nos coloca. Quando Deus nos coloca no projeto, o senhor não tem um dinheiro, o senhor não tem um lugar, o senhor não tem por onde ir, mas ele vai suprir tudo que você precisa, porque ele é o financiador. E se ele colocar um projeto ou algum sonho no teu coração, meu amigo, pode ter certeza que ele vai suprir tudo. Isso é tão certo, que o plano de Joquebede, que era a mãe de Moisés, era só apenas o pessoal estava matando os meninos naquela época, porque o povo estava crescendo muito. E já existia uma profecia que se levantaria um libertador. Então, o faraó, para não ter ninguém se levantando contra ele, vão matar tudo quanto é menino. Só que o que é que Deus faz? Ela, com medo do menino morrer, ser morto à espada, ela tira o menino, prepara um cesto, põe ele no rio Nilo. Só que a gente colocar no rio Nilo, ela está dizendo assim, Senhor, agora está contigo. Não está mais comigo, mas está no teu cuidado. E no cuidado de Deus, olha como é que Deus faz. Leva Moisés até a filha de Faraó. Filha de Faraó gosta de Moisés e cria ele. Se Deus queria levantar um libertador, ele providenciou a melhor criação, o melhor lugar, a melhor ciência, melhor tudo, porque o Egito naquela época era a melhor ciência. Era o melhor lugar para se estar. Então, ele providenciou para o libertador a melhor coisa. Ou seja, a gente depender de Deus é nesse sentido de entender que a gente não tem agora, mas o Senhor ele vai prover todas as coisas, que ele é um Deus cuidador e provedor. É isso mesmo, pastor. E o senhor falou isso. Eu escutei o pastor sábado lá no culto do Tempo Central e ele falou algo que eu fiquei pensando. Ele falou que Deus não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Então, quando a gente está dentro de um processo, que a gente está passando pelo processo, assim como o povo de Israel, é nós que precisamos do tempo para nos fortalecer, para termos sabedoria, para sermos fortes por tudo que a gente vai enfrentar. Deus não. Ele faz isso aqui, tudo muda. Então, Deus não precisa de tempo. Nós precisamos de tempo para aprender. É isso aí. Para ser cuidado por Deus, tratado por Deus. Para ser cuidado por Deus. E aí, voltando lá, o Tom, ele me chamou para lá para o Centenário. Depois de um tempo a gente foi trabalhar na missão adolescente, uma missão que não existia naquela época lá no Centenário. Eu lembro. Nós fizemos um trabalho muito bom. O Tom liderou aquela missão com maravilha. Deus usou muito o pastor Tom naquele lugar. E a missão adolescente cresceu de uma tal forma que hoje é uma das maiores missões, até hoje lá do Centenário. É uma das melhores missões lá, inclusive missão de adolescente com a estrutura que tem. E lá na missão adolescente, lembra que eu te falei que eu imaginei que eu fosse levantado, casado, com 2 filhos? Só que eu fui levantado ao ministério solteiro. Eu imaginava um pastor de terno e gravata. E eu comecei a pregar para adolescente com blusa de manga, tênis, tudo muito diferente daquilo que eu imaginei. Mas foi tão bom quanto eu imaginei. O jeito de Deus trabalhar. E pastor, aí dali do Tempo Central, eu acho que foi dali que o senhor teve um convite para a igreja que o senhor está hoje. Do Centenário, foi do Centenário. Do Centenário. O senhor hoje, se eu não me engano, é Cabanagem ali. Ali, o bairro da Cabanagem. O bairro da Cabanagem. Eu já fui lá, frequento lá a sua igreja, e é maravilhosa. Mas eu passei ali antes, e aquela igreja era... Como é que a palavra que eu posso dizer? Minúscula, não tinha praticamente nada. Praticamente é uma outra igreja. Como foi a sua chegada lá? Não sei quantos anos já faz que o senhor está lá. Como foi assim, essa saída do centro de convenções para lá, não foi? Foi. Como foi a sua chegada lá? Como é que o senhor mudou a cara daquela igreja ali?
Na época da pandemia foi que a gente recebeu o convite. Dentro da pandemia ainda? Dentro da pandemia. Para dificultar. Para ver. Cheguei lá. É o treinamento, é o Na treinamento. realidade, já tinha parado de dar do primeiro lockdown. E aí voltou. E aí no segundo lockdown eu acabei indo para lá. Só que já estava funcionando, tinha um povo. Só que o povo de muitas igrejas, bem como da Transchoqueiro, se evadiram da igreja. Então, para você tentar trazer novamente foi muito dificultoso, foi um desafio muito grande aceitar naquele período também. Mas Deus, ele nos deu uma direção, Deus, ele nos deu a visão e a gente começou a fazer um trabalho. Primeiro com pessoas. Tem um negócio que a atriz Coqueira ela me ensinou. Não foi o centenário. Na época do centenário, eu vou voltar para o centenário, passei na missão adolescente, passei na missão jovem, pastorei os adolescentes, e quando eles foram jovens, pastorei eles jovens, e depois eu fui para a missão com família. Eu fui pastorear os pais desses adolescentes e jovens lá no centenário. Então foi muito bom para a experiência que eu tive dentro da Transcoqueiro. Lá, essa experiência no centenário, eu levei para dentro da Transcoqueiro. Mas assim, teve algo que a Transcoqueiro me deu que foi todos nós, inclusive no meio empresarial, empreendedorismo, a gente quer resultados. Só que se a gente focar em algo chamado pessoa, o resultado ele é inevitável. Vai ter. Na igreja não é diferente. Se a gente focar em pessoas, cuidar, pastorear, orar, visitar, aconselhar, ter um tempo para ter um tempo de cadeira, tomar um cafezinho, bater um papo. E falando nisso, pastor, que você falou, eu li uma frase um dia desses que eu até copiei, que diz o seguinte: use coisas, ame pessoas. É a melhor forma de mudar as coisas. Eu acredito muito nisso. A Transcoqueira me ensinou muito isso. Não que o Centenário não tenha ensinado, o Centenário me deu muito, mas aperfeiçoar isso para um povo mais próximo, mais aconchegante. A Transcoqueira me ajudou. Então, a consequência da visão da igreja, o estereotipo da igreja, a fora da igreja, é a consequência do interno da igreja. Um momento de oração, um momento de aconselhamento, um momento de comunhão com o povo. Isso é muito importante. A igreja ela acabou realmente tendo uma proporção grande lá, grande. Os cultos de Santa Ceia não dá mais gente. Tanto é que eu tinha conversado já com outro irmão para a gente tentar fazer em 2 tempos o culto, principalmente o culto de Santa Ceia. Fazer 2 horários, 17 às 20. É notório, pastor, porque a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei impactado porque eu passava sempre lá e eu olhava aquela igreja antes do senhor ser pastor de lá. E era minúscula, bem pouca. Eu acho que, não sei se tinha 10 pessoas que frequentavam lá, eu sempre passava porque eu ia para lá, para casa do meu irmão. E quando eu fui lá, que eu via aquela estrutura, né, que agora já está melhor ainda, né, Tá. com ar-condicionado, com som. Eu até perguntei, pastor, quem é que faz aqui as imagens aqui? Porque é um negócio tudo, o dia de Santa Ceia é um negócio muito bonito, né? Então, assim, tem atrás tem a sala das crianças, né? Tem a sala das crianças. Sala das crianças, os telões. Então, assim, é algo mesmo surpreendente. E aí eu lhe pergunto sobre isso, né, que a gente fala de fé e empreendedorismo. O senhor também entende que, por exemplo, tem a parte de Deus ter lhe levado para lá, para Deus lhe usar, mas tem a parte do empreendedorismo, porque você tem que, como o senhor falou, você vai ter que colocar na cabeça daquelas pessoas talvez uma ideia que o senhor tem, que elas também não pensam igual o senhor. Mas o senhor tem que abrir a mente delas para que aquilo ali funcione, que aquilo ali depende dela, da ajuda delas, né? Para acreditar, porque ali muitos que estão ali talvez estejam desacreditados, né? Que tipo assim, não acreditam que pode melhorar, que podem construir algo maior, entendeu? E eu acho que é um trabalho que o senhor faz perfeitamente. Essa semana eu escutei de uma mulher do círculo de oração de lá e de um jovem. Essa mesma palavra que eu vou te falar agora. Isso mudou a vida dessa igreja, isso deu uma outra vida para essa igreja. Eu não estou querendo orgulhar, mas é o seguinte: eu voltei para eles com a seguinte
vocês mudaram isso. Porque uma liderança, ela não faz isso sozinha. Por exemplo... Eu vou lhe cortar. Realmente, senhor, eu falo para o senhor porque eu lhe conheço. Eu sei o ser humano, antes de ser pastor, eu sei o ser humano que o senhor é. E quando eu fui ali, uma das coisas que eu percebi é isso, a forma que o senhor tem de ouvir. Desde as crianças que apresentam lá na frente, como os idosos. Então, assim, ali eu percebo que eles querem ser ouvidos, que talvez em outros lugares não são. Então, aquilo ali mexe muito com eles, faz com que eles, não, eu posso, eu acredito, e vamos construir junto. Então, o senhor está de parabéns. Amém, Tá? meu amigo. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E você faz parte também disso. A gente... Eu vou te dar um exemplo do como era dentro. Eu acho que você não tinha ido antes lá, mas aquele púlpito, ele não existia. Ele era daquela cortina normal, aquela igreja tradicional que tem uma cortina Eu atrás, lembro, eu passava toda só olhando, eu entrei. frisadazinha lá e tal. E não tinha a salinha das crianças. Não existia a salinha das crianças. Quando eu cheguei, a gente sentava no banco da igreja, aqui na nave da igreja, e tinha uma cortina que dava acesso ao banheiro. E essa cortina era meio transparente e o povo ficava vendo quem é o banheiro, no meio do templo da igreja. E aí, não, a gente precisa mudar alguma coisa aqui, e principalmente a salinha das crianças. Porque salinha das crianças, como pastor, tem gente que abre, vai abrir uma salinha das crianças. Eu não abri uma salinha das crianças, eu abri o seguinte: o templo das crianças é o lugar onde vai se ensinar a criança o caminho que ela deve andar. A salinha das crianças, ela vai muito além do que uma salinha das crianças tem que ir, com louvor, devocional, oração. E as crianças transcoqueiros são maravilhosas nesse sentido. Então, eu comecei o seguinte: salinha das crianças. Anderson, começou a vir gente, famílias, que não estavam vindo mais porque não tinham de deixar as crianças. Agora já tem uma salinha das crianças, deixa a criança na salinha, junto com a turma das crianças e do infantil, e volta para cultuar o Senhor no templo. E está na nave do templo cultuando. Essa parte ela é importante. A visão que eu te falo é esse sentido. Cheguei lá, o Senhor disse: não, vou tirar daqui, vamos fazer. E a visão, às vezes, a gente se amarra, como eu estava falando agora, do inimigo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem dinheiro. O povo é um povo assalariado, não tem um empresário forte lá que diz: vamos fazer isso aqui. Mas, meu irmão, Deus, ele, durante os 4 anos que eu estou lá, Deus tem surpreendido o povo, mas principalmente o pastor. E eu não tenho medo mais de chegar, Deus me dá uma direção de algo lá, vamos fazer, convoca o povo e faz. Última reforma. O cálculo de Deus é diferente. A última reforma, a minha conta não fechava com o que eu tinha que fazer. Tem agora, o rapaz vai pintar agora lá, vai acabar de pintar agora à noite. Mas não fechava. Eu tinha que fazer uma reforma lá dentro, só que tinha que tocar toda a fiação. Tem mais de 3 mil de fiação, irmão, não dá. Não dá, não tá e aí, batendo. Cigano, não vou fazer isso. Não... Deus disse: meu irmão, vão fazer. Nunca te deixei sem fazer. E Deus realmente, o salmista vai dizer: nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque é um povo de Deus que é fiel nos seus dízimos e nas ofertas. E eu tenho um testemunho muito grande para contar para você que contribui para uma igreja ou não. Queria deixar isso aqui para a edificação do povo todo. Quando a gente foi fazer aquele púlpito, eu ia na escola dominical, eu ia chegar para fazer uma oferta. Vim no carro com o meu pai e disse: olha, pai, a gente vai fazer com muita coragem, sabe? Que dia que a gente vem com o pai de cima. Esse povo, para eles... Aí eu cheguei lá no carro e disse: pai, é o seguinte, a gente vai fazer um púlpito assim, a gente vai pôr parede, vai fazer sala das crianças lá, vai encarpetar e tal. E meu pai disse: bem, isso daí dá muito dinheiro. Eu tinha oferta hoje lá na igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, eu vi os irmãos de Sangá e tal. Eu disse: um povo mais humilde disse: rapaz, eu não estou no centenário para pedir desse jeito. Não vou pedir, dei uma segurada. Fiquei receoso. Aí acabou, BD, eu tô no carro indo para casa, meu pai disse: rapaz, tu não ia pedir oferta? Por que tu não pediu? E aí eu disse: não, pai, por causa disso. Aí meu pai disse: não, meu irmão. Se uma pessoa for ofertar uma moeda, dá R$2, tu não pode tirar a oportunidade desse povo, de Deus abençoar esse povo, do céu se abrir sobre a vida deles.
Deixa eu te contar uma história. Ele contou um testemunho que estava na oficina, trabalhando. E aí a semana, ele pagava por semana pessoal. Eu não lembro dos cruzados, mas vou usar como reais agora. E dizia assim, meu irmão, olha, existe um negócio sabe, que eu tinha que pagar o pessoal com R$ 800 a semana de todo o pessoal que estava trabalhando comigo. E eu só tinha R$ 600 na época a pagar. Aí um irmão que está fazendo o piso da igreja da Nova Iguaçu, o dirigente de lá vem lá, bate lá. Pastor Brasil estava orando e foi lá. Deus mandou lá em casa e disse, seu Brasil, o pessoal pediu aqui, o Deus me pediu para vir aqui porque para o senhor ofertar R$ 500 pro piso que tá faltando pra gente acabar fechar lá. Eu disse, rapaz, eu já não tenho para pagar o pessoal 800. Eu só tenho 600. Ele tá me pedindo 500, eu vou ficar só com 100. E aí ele chegou, tomou um café com meu pai disse, irmão, olha, é o seguinte, tá aqui os 500. Deus mandou, tá aqui os 500. Meu pai não falou que não tinha. Deu os 500, disse, quem tá trabalhando lá? Fulano de tal, fulano de tal. Aí tu leva o restante para pagar de lanche lá para eles. Foi o dinheiro Foi todo. todo o dinheiro, meu pai ficou sem dinheiro. Meu irmão, você... Meu pai... Deus mandou. Meu pai sentou lá, começou a almoçar. Ele estava almoçando para um carro da Marinha lá. E assim, aqui que mora o seu Brasil, rapaz, me falaram do senhor, para o senhor fazer um serviço lá. Acabou que meu pai empleitou um serviço de R$ 6.000. Lembro que ele me falou que era 10 vezes mais o valor que ele ofertou. Ele já voltou de lá, não mais com apenas os 600 que ele ofertou, mas ele voltou com 3.000 de lá. Voltou com 3.000 para dar a entrada, que ele trabalhava 50%, 50%. E já voltou, pagou todo mundo, comprou material e continuou o serviço. E isso daí é para mim e para você. A gente às vezes não sabe como é que é, Deus fala no nosso coração, não sabe como vai ser, mas você semear na terra fértil é você semear na obra do Senhor. Você semear, devolver o dízimo, ofertar. É nesse momento que Deus ele permite que seja desafiado. É nesse momento que ele diz assim, eu vou abrir as comportas do céu e derramarei de bênção sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que Deus faz com a gente. Isso que o senhor falou, pastor, me lembra um dos milagres que Deus fez na minha vida. Lá no centro de convenções, na mesma época que eles estavam construindo, e tinha que pagar o terreno, pagar a obra, sei lá o que era. E eu fui, isso foi 2011 para 2012? Era essa isso época? aí. Por aí, 2011 para 2012. 2011 foi feito, e 2011 para 2012, o restante estava pagando o restante das despesas. Era só parcela. Isso. E aí eu tinha, é o que o senhor falou, o senhor falou do seu pai, R$600. No meu caso foi R$8,50. Eu tinha R$8,50 no bolso, que era da minha mãe, do meu irmão e a minha passagem que a gente tinha pego a van aqui no trocamento para ir para lá. Eu acho que era R$2 ou era R$1,50, não lembro direito. E a gente foi para lá. E nesse dia a Raquel nem o Hélio estava lá na igreja. E tinha um pastor de fora e ele estava contando a história dele, estava finalizando a oração, contando o que Deus tinha feito na vida dele, que ele morou no fundo de uma igreja, que o pastor ajudou ele morou no fundo de uma igreja, e depois ele casou com a filha do pastor, e hoje ele era um grande empresário. E ele viajava o Brasil todo, ele não cobrava nada das igrejas, ele mesmo pagava a passagem dele, o hotel, a comida dele, só por tudo que Deus fez na vida dele. Se não fosse aquele pastor abrir a igreja para ele não seria quem ele era. Então ele falou assim, e você que está aí, Deus está falando no teu coração, ajuda a igreja. E aí Deus começou a falar comigo, dá tudo que tu tem. Eu falei, caramba, só tenho 8,50. Não. Aí eu falei assim, não, Deus não está falando comigo, não é comigo que Deus está falando. Aí o pastor começou, olha, e você aí, que Deus está falando com você, faça o que Deus está mandando. Aí Deus falou de novo, dá tudo que tu tem. Eu digo, meu Deus, acaba comigo agora. E eu peguei e saí, disparado, para dar os 8,50. E aí eu olhei para trás, a minha mãe e meu irmão estavam me olhando. Esse rapaz está doido, porque ele está dando o dinheiro da nossa passagem. Como é que a gente vai? E aí assim eu fui, entreguei os 8,50 e voltei de lá. E quando eu fico na igreja, eu sempre desligo a internet. Aí eu voltei de lá já orando e liguei a internet. É a primeira mensagem, a Raquel. Mano, tu tá onde?
Aí eu falei assim, tô aqui na igreja. Não, então espera aí que o Tom tá chegando aí. Eu digo, oh Deus, já mandou a carona. A carona já foi. Aí eu fui e contei pra minha mãe, olha, Deus falou comigo. A princípio eu duvidei, disse, pá, não, isso não é Deus. Isso é o inimigo querendo me sacanear. E depois Deus falou, me dá tudo que tu tem. E aí eu fui lá e dei, contei pra ela, mas meu irmão, beleza. Isso era uma segunda-feira. E eu tava eu tinha parado de jogar futebol, tava literalmente no fundo do poço, sem dinheiro, sem nada, não sabia o que ia fazer da minha vida. Isso era uma segunda-feira. Numa quarta-feira, menos de 48 horas depois, eu estava no computador, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer algo. E aí eu tinha jogado num time lá no Maranhão, São José, há 5, 6 anos atrás. E esse dinheiro já tinha, tipo assim, eu cobrava tanto, chegou um momento, eu vou deixar para lá. No dia certo, Deus vai me repor esse dinheiro. E aí o telefone toca, aí eu, 98. Chegou o dia. Alô? Aí, seu Anderson, eu disse, ele. Aí o cara falou assim, aqui é o seu Edmilson. Aí quando ele falou assim, é seu Edmilson, eu comecei a chorar. Falei, eu só queria lhe confirmar com o senhor se a conta do Banco do Brasil é a mesma, porque o seu dinheiro do São José saiu. Saiu 8 mil e pouco reais. Eu acho que é 1.000 vezes, ou é 10 mil vezes mais do que os 8,50 reais. Deus Foi é 8 mil e pouco, que foi um dos dinheiros que eu comecei meu negócio. Então eu sempre falo para as pessoas, seja fiel a Deus, ao seu dízimo, à sua oferta. Só que eu sempre falo, cara, não é uma troca. É o que Deus te coloca no teu coração, não é o valor. Ah, WF, eu ganho bem, eu vou dar 10 mil, então Deus vai me dar 10 milhões. Não. Tem aquela história que o senhor pode contar da moça que deu as moedinhas, que ofertou. Que ofertou. Que aí Deus falou, opa, ela só tinha as moedinhas. Aí quem deu mais, Jesus já falou assim, quem deu mais foi o Isso, sacerdote? Foi o sacerdote que deu tinha dado muita o coisa. saco de dinheiro lá, ou foi essa que deu a moedinha? E aí é a intenção do coração. Então, ele deu para mostrar para os outros que ele estava dando. E ela deu o que realmente ela tinha. A única coisa que ela tinha. Então eu falo assim para você, cara, se Deus fala no teu coração, ajuda, cara. Ah, porque tem muita... Ah, mas o pastor rouba. Ah, mas o pastor tá no... meu irmão, é tu e Deus, e o pastor e Deus, deixa ele se resolver para lá. Esse não cabe a nós. Não cabe a nós. Justamente. Eu costumo dizer o seguinte, que os 10%, ele é a tua fidelidade com Deus. É a tua fidelidade com Deus. A tua oferta é a tua fidelidade com Deus. Não é valor. É a tua fidelidade com Deus. A tua fidelidade com Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que dos 100%, ele só te pede uma fidelidade de 10%. Só para finalizar lá, Anderson, eu acabei voltando de noite daquele domingo com meu pai e disse, rapaz, vou pedir oferta então. Aí eu pedi oferta. O orçamento era que tudo que a gente ia fazer daria ali por volta dos 3, 4, 5 mil reais. De 3 a 5 mil reais. Aqui painel que tu vê lá, tudinho lá. Nesse valor. E aí, quando foi no final, o pessoal passou o valor da oferta e disse, pastor, deu 450 reais. Como é que pode? E agora? E eu fui lá, fiz um apelo de oferta lá e agora o que eu faço? No outro dia eu fui num local onde eu tinha marcado para ver uns compensados que eu comprar de segunda para poder fazer o púlpito. Aí eu cheguei e vi aquele painelzão bonito lá. Disse, isso aqui também eu quero levar. Eu falei, vou levar esse negócio aqui. Mas eu não tenho valor agora para te passar, pastor. Mas vê aí quanto é que dá, que põe aí na listagem. Eu escolhi mais 2 folhas de compensado, escolhi esse. Rapaz, vamos lá. Acho que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ver o que a gente faz lá. Rapaz, eu vou ver de quem é o cartão que eu pego, porque esse painel deve ser caro. Não dá para comprar com esse dinheiro que eu consegui da oferta. Mas a gente vai fazer. Eu fiquei vendo, fui com um com o outro para ver se conseguia. Já deixei meio engatilhado, aí o rapaz me liga, o Fábio me liga. Pastor, eu tenho aqui o valor total aqui. Quanto é que deu compensado aí o painel? Deu 450 reais. Não, é só compensado? Disse, não, o compensado é o painel. Não, o painel todo lá, as 2 partes dele, tudo, pastor.
ou parte cinza, ou parte madeirada, e o compensável que o senhor quer fazer. 450. Pô, beleza. Como é? Quando eu posso buscar agora? Pastor, é o seguinte, agora não dá para o senhor buscar. Mas é o seguinte, o caminhão tem de deixar 6 horas da tarde lá para o senhor. Nem frete eu paguei do negócio. O caminhão foi lá deixar na porta da igreja. Ou seja, Deus não dá mais do que aquilo que a gente precisa. O cálculo dele é diferente. O cálculo dele é diferente. E para completar isso, pastor, eu quero, para falar um pouco mais daquele pessoal, como é para o senhor ser referência para aquelas pessoas ali? Porque, assim, eu acredito que tem uma diferença, por exemplo, do público que frequenta o centro de convenções e o público que frequenta ali. Como é para o senhor? Porque, por exemplo, ali eu tenho certeza que o senhor não é só pastor. O senhor é pai, o senhor é amigo, o senhor é irmão. Como é que é gerir aquele pessoal ali? Por ética cristã, não vou falar o nome da pessoa, mas eu fui. Anderson, teve uma família que eu fui visitar, que os filhos tinham abandonado a mulher, e eu já vinha acompanhando o casal. E teve um dia que eu fui para lá, para casa dela, que estava só ela, que até o esposo tinha abandonado. Nesse dia, eu vou te falar o que foi que aconteceu. Eu ajoelhei na frente dela, e ela chorando, contando que as dores que ela estava sentindo, as frustrações que ela estava sentindo, que perdi tudo. E aí, naquela hora ali, eu deixei de ser pastor dela. Naquele dia ali, eu adotei ela como minha mãe. Porque ela tem idade de ser minha mãe. Então, eu disse assim, é o seguinte, agora a gente tem algo que liga mais a gente. A senhora não tem um esposo mais, a senhora não tem os filhos que a senhora diz que tem, mas a senhora tem eu aqui e eu vou ser seu filho agora. A partir de agora. Isso aconteceu com mais 2 mulheres lá da igreja. São senhoras que têm um valor muito grande para mim. Porque tem horas, Anderson, é o que eu te falei, é a gente abraçar mesmo. É a gente se alegrar com eles em data de felicidade, de aniversário, de conquista. Mas na hora do choro também abraçar e chorar junto. Quando eu fui para aquela igreja lá, esse foi o versículo que eu usei quando eu usei no púlpito. Foi há 4 anos atrás, dizendo assim: nós vou me alegrar com vocês e vou chorar na hora que precisar chorar. Falei isso para eles de púlpito, logo quando cheguei na igreja. Então, eu passei muito aquilo ali com eles. Vivi muito aquele momento e me alegrei muito com eles, mas também tive muitos choros com eles, mas eu tive perto. Teve irmãos que eu fui levar ceia, inclusive mostrei para Raquel essas fotos de irmãs que não iam mais na igreja, porque não tinham condições físicas de uma senhora, irmã Verônica, que o senhor, que estava dormindo no Senhor, ela, ela ficava numa rede, no fundo de uma rede. Todo mês eu estava indo lá. Mas aquela mulher me ensinou muita coisa. Tinha muita bronca aqui para fora, mas quando chegava lá, olha como ela ensinou. Meu pastor, você é muito novo, uma senhora de uns 90 anos, por aí assim, 92 anos. Eu digo que esse pessoal que é mais idoso, está na melhor idade, eles sabem viver a vida. Porque ela tinha dificuldade de habilidade, mas ela estava, sempre quando chegava lá, estava com um sorriso no rosto e chamava assim, meu pastor novinho gato. Tava eu e a minha esposa, ela tirava a onda, a gente brincava, eu sorria com ela. Falou assim, eu voltava da visita, da ceia, mais renovado com certeza do que ela ficou. Pastor, o senhor entende que a princípio parece que o senhor dá mais para eles, mas no final eles dão mais para o senhor aprende mais com eles. É isso aí, é isso aí. Essa troca, ela vem bem mais do que isso. É porque você acaba conhecendo dores, você acaba tendo sensibilidade com algumas situações. Você já vê, conhecendo o Anderson, olha, esse Anderson não tá bem. Chego lá com o Anderson, irmão, posso te dar um abraço? Chego a dar um abraço nele, aí ele começa a soluçar, ele começa a chorar. E esse é o pastor. Eu estava conversando com uma ovelha, para ter ideia que é o que eu vivo hoje no ministério. O apóstolo Paulo vai falar que tem os 5 dons ministeriais. Ele fala lá em Efésios, se eu não estou enganado. E aí ele vai falar que existe o apóstolo, uns foram chamados para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres.
um pastor de igreja hoje, no mínimo ele vai ter que ser o pastor, pastorzão, abraçar, cuidar, caminhar com aquela ovelha. Tá. Mas ele também eu vou lhe cortar um pouquinho, porque é basicamente a próxima pergunta que eu ia lhe perguntar, já vou colocar para o senhor responder. Pronto. Pastor, como é para o senhor, que é uma visão minha e de muita gente que eu escuto, eu gosto de estar escutando as pessoas, porque, por exemplo, às vezes as pessoas parece que, por exemplo, o pastor ele se coloca num pedestal, como se ele fosse intocável, sabe? E eles parece que esquece que vocês são usados pelo Senhor para ser canal de bênção, para ser ponte, para ajudar pessoas que estão. Porque a igreja é como um hospital, são pessoas doentes, pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas que não acreditam mais em nada, pessoas que estão desenganadas de saúde. E parece que às vezes, por exemplo, quando você sobe no púlpito, é o pastor Heber. Mas quando desce, não me chama, não vou conversar, não vou te ouvir. Como é para o senhor, eu não sei se já escutou isso de alguém, se passa isso, se o senhor percebe, eu nem vou falar com aquele pastor porque ele nem me dá moral saindo dali do púlpito. Ali no púlpito, que Deus te abençoe, que é aquilo, e fora do púlpito parece que é uma outra situação. Porque o senhor não deixa de ser pastor 24 horas. É isso aí, não dá para fazer Tem uma dualidade aí, né? O senhor entendeu? Entendi. Como é que o senhor vê isso? Porque o senhor já estava falando sobre isso. Eu vou voltar lá atrás, no centenário, quando fui pastor, e eu acredito que é Deus nesse negócio. Quando fui pastor de jovens, de adolescente, eu tinha um estereotipo de pastor. Qual era o pastor que eu queria ser? Um pastor engravatado, de terno, gravata, casado. Só que eu fui um pastor solteiro, noivo, de camiseta, calça jeans, pregando. Isso daí, porque, é o padrão de centenário? Não. É porque a gente foi pastorear adolescente. Então a gente teve que descer o nível para poder conversar com eles. Tá na altura deles. A uma criança, os ensinos, os estudos vão dizer que se você quer falar com a criança e chamar a atenção dela, você tem que se colocar de joelho, ficar na altura dela, ela vai te ouvir. Ela vai entender. Então, da mesma forma, os jovens, ter a linguagem para jovens, ter a linguagem de adolescentes, então, dentro do ministério, existe muitos pastores que sim, se colocam, se acham num tempo que já não preciso mais fazer isso, por N motivos. Tem gente que se frustra com pessoas, não pensa que é só pastor que frustra a ovelha. A ovelha, tem muita ovelha que frustra também o pastor. E o pastor prefere não ter demanda com pessoas para não ter a frustração novamente. Existe essa parte. Existe também aqueles que acham que não devem ter um aconselhamento, que não devem perder tempo com aquilo, que se prende apenas a um púlpito, a uma palavra. Eu acho que o ministério pastoral vai bem mais do que isso. E aí era o que eu ia entrar, que eu estava falando com uma pessoa. Desses ministérios que eu te falei, Anderson, o pastor, ele tem que principalmente ser o pastor, um pastor de templo, de igreja, hoje tem dessa forma, e precisa ser o pastor mesmo, um pastorzão, que vai direcionar o rebanho, que vai estar caminhando com o rebanho, mas ele também precisa ser evangelista. Vai concordar comigo? Porque o evangelista, qual é a denominação do evangelista? A característica do evangelista? Ele evangeliza, já está falando. É aquele homem que, vamos lá, foi no tempo central, no centenário, foi convidado, deu aquela palavra abençoada, almas foram à frente e foram aceitar Jesus, foram curados. Aquele é o evangelista, um convidado, foi, pregou a palavra. Ou tem aqueles que tu vê entregando folheto na rua e tem a chamada de evangelista, existe aí. Existe também o mestre, que ensina. Eu vi algumas pessoas que pregam tão bem que tu ouviu a mesma mensagem, mas tu não aprendeu tanto quanto aquela pessoa, que ele tem um dom de ensinar. Só que um pastor de templo, ele tem que ser o pastor, ele tem que ser o evangelista também, ele tem que ser o mestre. Porque ele vai ter que ganhar almas, ele vai ter que pastorear e ele vai ter que ensinar. Ele vai ter que ensinar, então ele vai ter que ser mestre, vai ter que ter um pouco do mestre, vai ter que ter um pouco do pastor e também vai ter que ter um pouco do evangelista. Senão o ciclo se quebra. Ele vai ganhar alma como? Se ele não se achar como evangelista. Então lá atrás a gente já passou
ganhou muitas almas e hoje a gente precisa estar ganhando, o Ministério Pastoral precisa estar ganhando, o pastor precisa estar visitando, cuidando, levando um consolo, uma palavra amiga, uma direção de Deus para aquela família, para um casal, ou para um jovem, para um adolescente. Eu vou te ser bem sincero, lá na Trichoqueiro, desde as crianças, irmão. Eu chego, abraço as crianças e tô junto com eles. Os adolescentes, fico brincando com eles, fico tirando onda com eles lá, os jovens adolescentes. As senhoras, eu brinco também com elas, eu tenho um respeito muito grande pelo serviço de oração. Então, o pastor de fato, ele tem que ter essa entrada, não pode apenas ter a liberdade de dizer assim, eu vou só segmentar a quem eu acho que deve, não. Tem que amar e cuidar de todos. Entendi, pastor. E aí eu queria lhe perguntar, uma pergunta que eu faço aqui no próximo de a gente chegar no final. O que é Deus para você? O que é Deus? Supridor de todas as coisas. Simples. Supridor de todas as coisas. De todas elas. Sejam elas espirituais, materiais, sejam elas físicas, de milagre. Deus, ele supre todas as coisas. Às vezes tem gente que não tem nada agora, e eu quero dizer isso nessa câmera aqui antes. Tem gente que acha que não tem nada agora, tá no quarto trancado, tá depressivo e acha que não tem. Você é filho de Deus, você é criatura de Deus, você tem Deus. Quando Deus foi levantar Moisés, ele diz assim, Moisés faz uma pergunta para ele, o que eu vou fazer? Quem sabe a empresa que o cara teve ou não tem, e ele está com medo de agir, pergunta assim, quando a gente está falando de fé e empreendedorismo, o cara fica, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu acho que a gente não tem que ir no como é que eu faço. Moisés pergunta assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele diz, tu tem o que na mão? Eu tenho um cajado. Pois é, tu vai libertar o povo com esse cajado. A gente tem Deus na nossa vida. A gente tem o ar que nós respiramos. Passamos pela pandemia que tinha gente que não tinha ar. Nós temos oportunidades do dia de hoje que Deus nos deu para a gente conquistar, viver a vida. Amanhã vai ser um novo dia, uma nova conquista, um novo amanhecer, uma nova vitória de Deus sobre a nossa vida. E a gente tem, por isso eu te digo, Deus, ele é o supridor de todas as coisas. E o senhor falou isso, pastor, a gente fala muito, né, que eu estava ali falando, né, que eu assisti as novelas da Record, e eu estava vendo quando Moisés foi tirar o povo de Israel, 40 ou 400 anos que virou escravo? Ficaram escravos por 400 anos. 400 anos. E Deus vai mandar libertar eles, né? Que ele era para passar 40 dias e passaram 40 anos no 40 deserto. anos no deserto. E aí a gente olha, né? A gente vai vendo e lendo a Bíblia, aí a gente começa a dizer assim, povo ingrato, povo reclamão, povo que murmura. E aí depois a gente, cara, será que nós não murmuramos? Nós estávamos dentro de uma pandemia, como o senhor falou, todo mundo dentro de casa. O bilionário, o milionário e o pobre. E a gente dizia assim, eu só quero sair de casa, só quero sair. Rapaz, eu vou visitar fulano. Parece que quando saí da pandemia, parece que saiu pior. Né? E eu passei agora por uma situação da minha filha, que ela ficava na UTI e tinha uma janela. Né? E aí tava esqueci o nome agora, meu Deus. A incubadora dela. E ela ficava assistindo na janela. E na maternidade tinha um prédio. E no meio dele tinha a quadra que as crianças brincavam. E aí eu ia todo dia para aquela imagem, a minha filha dentro de uma incubadora, e eu olhava lá para baixo as crianças. Aí eu falava assim para Deus, eu só quero que minha filha saia. E não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada. Eu só queria minha filha lá fora. Então, às vezes a gente, como o senhor falou, a gente respira, a gente está bem de saúde, mas as pessoas estão reclamando. Mas eu não tenho aquele carro. Mas eu não tenho aquela casa. Cara, tu tem saúde. Tu tem tudo. Tu tem Deus, cara. Tu tem tudo. Porque se você está devendo, você consegue pagar. Se você não tem o carro, você consegue trabalhar e conquistar. Se você não tem a casa, tudo você consegue. Agora, cara, quando você está dentro de uma UTI, sem saúde, sem conseguir respirar, cara,
Aí você vai entender que Deus te dá tudo, você que não vê. Né? E é o que o senhor acabou de falar. Então, assim, valorize se você tem saúde, valorize se você está em casa, valorize a sua família. Como eu sempre falo, se você tem sua mãe, seu pai, sua esposa, fale que ama. Eu falo toda hora para minha esposa, eu te amo, falo minha filha, eu te amo. Eu ligo, eu tento sempre fazer, cara, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. É isso aí. Tá? E agora, pastor, para finalizar, o senhor vai olhar para aquela câmera ali. E aí é como se o mundo estivesse lhe vendo nesse momento. E o senhor vai deixar uma frase, um recado, algo especial que está no seu coração aí que Deus vai lhe usar para você falar para quem está lhe ouvindo e para quem vai lhe ouvir. Agora há pouco a gente falou sobre provocadores de milagres. Eu queria deixar essa mensagem que vai envolver aquilo que a gente foi fazer na frente do hospital, com a Esther. Queridos, nós tivemos um momento muito bom na frente do hospital, onde a filha do Anderson estava passando uma temporada lá. E agora o Anderson acabou de conversar comigo antes e falou sobre alguém que provoca milagres. E ali naquele versículo que você postou na rede social, ele tem a história de Jairo, que Jairo vai até Jesus, um mestre, um doutor da lei, a Bíblia vai falar assim, um doutor da lei. Ele desce ele entrega tudo que ele tem, disse, não, eu vou com quem eu estou estudando e estou vendo que está fazendo milagre e está trazendo cura às pessoas. A filha dele ainda estava enferma. Então ele vai até, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e pede assim, Senhor, quero que minha filha seja curada. Isso não demora muita coisa, vamos Jairo, eu vou contigo. Só que nesse meio percurso, e aí eu quero deixar bem aqui, nesse meio percurso, tem Jairo que veio provocar o milagre dele com Jesus. E tem uma mulher que ela não pega em Jesus, ela não fala com Jesus. Jesus não sabe quem é ela, mas ela provoca um milagre. Ela toca nas orlas da veste de Jesus. Ela pensou, a Bíblia diz, e ela pensou no seu coração, se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E ela toca na orla da veste de Jesus e ela é curada. O Senhor para na hora, diz assim, alguém me tocou, os discípulos, não, a multidão te comprime, tem muita gente te acompanhando, todo mundo queria ver o milagre da filha de Jairo, mas eles viram o milagre da mulher do fluxo de sangue, a provocadora de milagres. Ela disse, Senhor, eu te toquei. Meu querido, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como você se encontra, mas existe um toque de milagre que provoca o Senhor Jesus. O Senhor vira para aquela mulher e diz assim, eu senti sair virtude de mim. Ela diz, eu te toquei, Senhor. Ele vai, espera ela falar que ela que tocou, ela só queria ser curada, mas ela vai com algo além. Ela vai com a cura dela e vai com a salvação dela. Ele olha para ela e diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então que essa fé, ela te salve. Se essa fé te precisar curar, que ela te cure. E se não tem algum amor materno ou paterno, algum carinho afetivo sobre você, que Deus ele possa te chamar de filho hoje, ou de filho. O Senhor é nosso Pai e tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe também. Obrigado, Anderson. Que Deus abençoe a minha, a sua vida. Deus continue nos abençoando. Amém, amém, pastor. Obrigado por aceitar, compartilhar um pouco da sua história. Você tem uma história maravilhosa, você sabe do carinho que a gente tem por você. Obrigado Amém. por abençoar não só o nosso projeto, mas as pessoas que vão ouvir. Né? E você aí que está do outro lado, como eu sempre falo, você que é empreendedor, você que tem seu negócio, nos mande no direct, mande no WhatsApp, vocês têm nossos contatos, conte um pouco da sua história, porque quem sabe amanhã é você que vai estar aqui contando a sua história, até para fortalecer outros negócios. Então, vai lá no YouTube, WF Cash, Fé e Empreendedorismo andam juntos. Compartilha, se inscreve no canal, fortaleça a amizade. Tamo junto, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.